amada irmã. Bem-vindo à nossa segunda aula sobre a série de estudos de como ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Espero que você esteja bem, espero que você esteja acompanhando a nossa série de aulas que está no nosso canal Reino e Cruz. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe, que você comente, que você reparta esse conhecimento, esse humilde conhecimento com outras pessoas, né? É uma série de estudos baseado no livro de Mark Dever, da série 9 Marcas, Construindo Igrejas Saudáveis, e é esse livro que nós estamos trabalhando na igreja local para que nós possamos compreender um pouco mais e ver pela lente de Mark Dever sobre como ajudar outras pessoas a seguir Jesus, né? Nós estamos fazendo essa como se fosse um clube do livro com este livro, mas o principal livro, a principal regra, a principal fonte é a palavra de Deus, né? E Mark Dever ele é muito centrado também na palavra, traz alguns contextos e nós iremos nesse dia também trabalhar alguns contextos, né? Então hoje nós iremos seguir, conforme eu falei na primeira aula, nós iremos seguir um cronograma, e é o mesmo índice do livro, né? Nós fizemos a primeira aula fazendo sobre a introdução, né? E agora a gente vai responder esta pergunta, e essa pergunta será respondida em 4 aulas. O que significa discipular? Para compor essa resposta, a gente fala hoje sobre a inevitabilidade da influência. É inevitável você influenciar e ser influenciado, né? Nós vivemos em sociedade onde as pessoas elas precisam interagir, precisam se relacionar. Nós vimos na aula introdutória o que Mark Dever colocou alguns exemplos interessantíssimos sobre Robert Frost, quando ele se depara entre 2 estradas que se bifurcavam em uma árvore. E aí, Robert ele trilhou a menos percorrida e isso fez total diferença na sua visão, né? Mas a perspectiva deste homem era muito egoísta, era a capacidade dele de decidir, de escolher e de trilhar o caminho que deveria percorrer, né? Então a gente viu, esse é só um spoilerzinho da nossa aula introdutória, mas nós iremos entrar hoje na inevitabilidade da influência. Tá certo? A segunda aula, né, que no caso é a terceira, né, a gente fez a primeira aula, introdução, a segunda aula é essa, a inevitabilidade da influência, e a terceira aula que vai responder essa pergunta vai ser voltado para o próximo, tá? Então, ative o sininho das notificações, fique atento, porque você vai receber uma notificação de todas as aulas que nós iremos subir para o canal. Tá? O propósito aqui não é financeiro. O propósito aqui é levar o conhecimento para as pessoas de como elas podem ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Existe uma ordem explícita do nosso Senhor em Mateus 28 e Marcos 16, muito clara e objetiva para aqueles que conhecem Jesus, sabem quem Ele é, aqueles que tomou a sua própria cruz e o seguiu, né? Não basta só dizer que conhece Jesus, né? A gente vê ali o relato de Marcos, capítulo 5, um relato emblemático onde Jesus ele chega na terra dos Gesarenos e aquele homem demoniado chega, e você vai ver no verso 5 aquele demônio se prostrando e adorando ao Senhor. Você vai ver no verso 7 aquele demônio reconhecendo a filiação do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Filho do Deus Altíssimo. E você vê no verso 12 o quanto eles reconhecem que Jesus tem poder para tirar aqueles espíritos daquele homem e jogar numa manada de porcos. Então nós estamos diante de um demônio que reconhece, adora e sabe do poder de Jesus. Então não basta somente nós dissermos que adoramos, que sabemos que Ele é o Filho de Deus e que Ele é onipotente, né? Nós precisamos tomar a nossa cruz como servos fiéis e seguir a Jesus. Então, é esse o intuito. A terceira aula será a quarta aula, no caso, né? Contando a introdução 1, a inevitabilidade da influência 2, voltado para o próximo, aula 3, aula 4, a obra de fazer discípulos, e a quinta aula, respondendo essa pergunta, o que significa discipular, é fazer discípulos. 2 pontos, as objeções, né? Então, Mark Dever traz de forma
muito tranquilo, uma leitura muito boa de se fazer. Super indico aí este livro. Na descrição do vídeo você vai ter o link que você pode comprar pela Amazon, pela Shopee. Vá lá, faça a sua compra. Vale a pena você ter essa coleção na sua biblioteca. Muito interessante, já entrando aqui na aula, que Mark Dever ele vai fazer um comentário introdutório sobre a inevitabilidade da influência, que ele fala das características ou dos atributos de Deus, né? E os teólogos, na sua grande maioria, vai dividir esses atributos em duas grandes categorias, as comunicáveis e as incomunicáveis, né? Esses atributos comunicáveis, eles podem ser partilhados, ou seja, divididos. Então, o Senhor nos permite que os atributos que são comunicáveis, a gente possa dividir. Ele divide conosco e nós podemos dividir com o nosso próximo, né? E aí, por exemplo, Mark Dever vai citar o amor e a santidade, né? Nós podemos partilhar esse atributo comunicável do nosso Deus também para as pessoas. E é muito interessante, e é isso que eu trago logo de início, né? Dando aula semana passada sobre a inevitabilidade da influência, né? Na igreja local. E é muito interessante como os irmãos logo já nos encheu de comentários, né, sobre os atributos, o quanto é importante, né? E entrou em outros assuntos também ligados aos atributos de Deus. Mas aí a gente vê nesse quadro que nós tiramos aí, que a fonte está descrita, da Igreja Presbiteriana, lá de Igreja Presbiteriana Cairóis, esse quadro ele mostra aí exatamente esses atributos, né? Você aí de frente para a tela, do seu lado esquerdo estão os comunicáveis, a bondade, a verdade, a fidelidade, a justiça, o amor e a longanimidade. E eu gostaria muito de chamar a sua atenção, porque veja aqui, bondade, né, verdade, fidelidade, a justiça, né, o amor, são atributos comunicáveis. E eu conversando com os irmãos, assim, não é que sejam fáceis, não, o senhor está classificando que dentro dos atributos comunicáveis existem os mais fáceis e os mais difíceis. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas quando a gente parte para o significado da palavra longanimidade, aí você percebe algo muito interessante, e eu vou aqui abrir o dicionário para que você possa, junto comigo, acompanhar o significado da palavra longanimidade. Perceba que o resultado da busca da palavra longanimidade, ela vai trazer aí, ó, virtude de se suportar com firmeza contrariedades em benefícios de outrem, né? Ou paciência, resignação com que se suportam contrariedades. Terceiro ponto, disposição e constância de ânimo, né? E aí você vai para a etimologia da palavra, né? Ele fala ali, qualidade de ser sofredor. Veja o quanto a palavra ela traz um significado forte, né? É um atributo que o nosso Deus nos comunica, nos partilha e nos permite compartilhar com o outro, que está intrinsecamente relacionado às nossas relações pessoais, interpessoais e intrapessoal, né? A gente percebe muitas vezes que a igreja ela caminha com muita espiritualidade e não busca o equilíbrio entre a espiritualidade e a razão. Nós precisamos estar no nosso momento de culto de forma racional, como Paulo vai falar em Romanos 12, né? Prestar um culto racional, Você tem que entender a quem você está adorando. Isso também me leva lá ao texto de Marcos, capítulo 8, onde Jesus pergunta aos seus discípulos quem o povo diz que ele é, e as respostas muito teológicas, João, Elias, profetas, elas soam para Jesus e faz com que ele lhe pergunte a eles, e vocês, quem dizem que eu sou? E aí a capacidade daqueles homens que seguiam Jesus
ainda não conseguia, ou eles não conseguiam enxergar quem eles estavam seguindo, porque a resposta de Pedro não vem dele, mas vem do Espírito. O próprio Jesus vai dizer, não foi a carne que te revelou, mas meu Pai que está no céu, o Espírito te revelou quem eu sou. Né? Então, saber quem é Jesus, quando nós entendemos de fato quem é Jesus para nós, e se nós sabemos quem Ele é e nós o seguimos, somos seus servos, somos seus servos fiéis, os atributos comunicáveis de Deus na nossa vida, ela vai fluir. Ela vai fluir. Não é uma coisa fácil, porque você viu junto comigo o significado da palavra longanimidade, né? Essa questão de você suportar por outro aflições ou as investidas, né? E a gente não pode retribuir o mal com o mal, né? O olho por olho, dente por dente. Mas, como o texto áureo ali de Mateus 7, capítulo 12, a gente deve fazer aos homens aquilo que nós gostaríamos que fosse feito conosco. Então, os atributos, eles falam muito sobre essa questão da inevitabilidade de influenciarmos pessoas. E do lado direito, aí você de frente para a tela, está os atributos incomunicáveis de Deus, que só Ele tem. Né? Esses atributos incomunicáveis é o seu caráter imutável. Ele não muda. Nós mudamos, nós variamos de humor, mas Deus, Ele não muda. Né? Ele é imutável, né? Como Mark Dever vai dizer aqui na parte introdutória. Os atributos de Deus nos dizem como Ele é. São atributos comunicáveis e incomunicáveis, como nós lemos. Os atributos, eles podem ser partilhados ou divididos conosco, né? Fiz essa pergunta e foi muito boa as inúmeras respostas e colocações dos irmãos com textos bíblicos. Foi muito bacana, mas vale a pena você ouvir novamente aí, ou pela primeira vez, essa pergunta, né? Os atributos incomunicáveis, entretanto, são as qualidades que só Ele possui, só o nosso Deus possui. Pense na sua onipotência, né? Ele está em todos os lugares, e na sua onisciência, Ele sabe de tudo, né? Um dos atributos incomunicáveis de Deus é o seu caráter imutável, Ele não muda, nós mudamos, mas Ele, graças a Deus, não muda, né? Os atributos incomunicáveis, que é a onipotência, onipresença, onisciência, e aí você vê aí, ó, potência, presença e a ciência, né? Todos vocês já sabem de cor, né? Eu não quero aqui me alongar, mas a onipotência é dizer e entender que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele possui um poder ilimitado, né? Um poder ilimitado. A sua onipresença está relacionada a Ele estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Nós não temos um Deus impossibilitado de agir no tempo, porque Ele é o Senhor do tempo. Né? E a sua onisciência, isso significa que Ele é conhecedor de todas as coisas. Então, se você acha que Deus não conhece todas as coisas, eu lhe digo hoje que Deus, Ele é dono de toda a ciência. Ele é onisciente. Né? Esse é o Deus do qual nós servimos. Esses atributos, eles podemos partilhar com outros, né? Como eu disse há um tempo atrás, que são os atributos comunicáveis. Se Deus ele nos comunica e nos permite refletir esses atributos, é porque nós devemos fazê-lo ao nos relacionar com outras pessoas, a fim de levá-las, ajudá-las a levá-las até a presença de Jesus. Hernandes Dias Lopes tem uma frase muito bacana que diz que a gente percorre até o ouvido do ouvinte, né? Mas o Espírito leva do ouvido ao coração. É o caminho que nós não conseguimos caminhar. E muitas vezes a gente se depara com irmãos e irmãs nas igrejas que ficam até chateados, com raiva, porque vai pregar o evangelho e as pessoas elas não dão bola, as pessoas às vezes ouvem, mas ignoram, né? E eu sempre digo, não se preocupe com a reação das pessoas, porque o caminho que nós percorremos, e muitas vezes percorremos mal, é até o ouvido dessas pessoas, né? Mas o Espírito Santo de Deus, quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, é quem leva do ouvido ao coração. E não se preocupe, porque Ele é o poder que foi derramado, que o nosso Senhor disse, ó,
vocês fiquem, aguardem, porque do alto serão revestidos de poder. E o texto de Atos 2, aquele revestimento de poder, ele tem uma finalidade, irmãos. Não é ali para sobressaltar o poder humano, a capacidade ministerial de A ou de B, ou ser superior ao irmão porque você tem algum dom atribuído do Espírito na sua vida. Não é isso. Lá está muito claro qual é a finalidade daquele revestimento. Não é? E fica aí a lição da leitura para você. É você ler Atos 2 e entender com cuidado aquele momento de Pentecostes. Né? E aí a gente entra nessa figura, e é engraçado que eu perguntei na aula, né? E Mark Dever vai falar que somos criaturas mutáveis. Né? E aí eu projetei essa tela e perguntei aos irmãos, o que é que vocês entendem quando vocês olham para uma imagem como essa? Né? E foi muito bom, irmãos. A aula presencial foi maravilhosa, porque as pessoas... Pode ser que para você essa imagem seja insignificante, mas ela nos mostra muito sobre sobre a nossa mutação, né? Sobre o crescer, o reproduzir, o envelhecer e o morrer, voltar para o pó. Né? Alguns voltarão e outros serão arrebatados. Mas Mark Davis ele vai dizer que você, olhando para uma figura dessa e não entender que por trás desse ciclo de mutualidade existe um Deus todo-poderoso, que ele é imutável, isso é muito significativo para nós quando nós falamos que é inevitável nós influenciarmos. E aí eu vou mostrar uma segunda figura. E aí eu mostrei essa figura para os irmãos e disse, irmãos, e essa figura? O que vocês compreendem, né? Servos de Deus e servas de Deus maduros no conhecimento bíblico, e logo disseram, pastor, aí é o evolucionismo, uma coisa que nós não cremos. E foi bacana você ver o ímpeto das pessoas em descrever que essa figura, eu não quis botar muitos macaquinhos ou a foto colorida, botei aí preto e branco, né? No final aí a figura de dois homens lendo e um sentado com um notebook, mas é uma figura que é oposta àquilo que nós cremos, não é? Mas muitas pessoas têm sido influenciadas por esse tipo de cosmovisão evolucionista. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas pessoas não compreendem a morte. Né? Muitas pessoas, até mesmo servos de Deus, não sabem a sua identidade, não conhecem a sua identidade. Se você perguntar qual é o seu propósito, as pessoas acham que o seu talento, Deus lhe fez para servir a igreja com aquele talento, e você esquece que existe um propósito, como Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, do verso 28 em diante, ele vai falar qual o propósito de sermos feitos, gerados pelo nosso Senhor. Você vai para Mateus 28 e para Marcos 16, você vê a missão, que não é uma coisa que Jesus está dizendo assim, vocês têm condições de fazer? Ali é uma ordem. Né? E aí eu fui e fiz a seguinte pergunta, qual a diferença entre essas figuras? Né? E aí os irmãos, muito eufóricos, mostraram que falaram de criacionismo, de evolucionismo, né? Citaram até o nosso irmão que dorme no Senhor, Adalto Lourenço, alguns trechos de livro. E é muito bacana você compreender que existe uma diferença significativa, mas muitas pessoas lá fora, irmãos, que não conhecem o nosso Senhor Jesus Cristo, vai dizer que é a mesma coisa. Porque o que é ensinado é sobre evolucionismo, você está em constante evolução. Né? Se você está em constante evolução, você é quem controla o seu processo evolutivo. É você quem faz isso, é você quem faz aquilo, é você que vai... É centrado na pessoa. Né? E não é dessa forma que nós cremos. E é muito significativo, e Mark Dever ele vai mencionar isso, que nós crescemos, nós nascemos, nós crescemos, nós envelhecemos e nós morremos. Tudo isso, irmãos, significa mudança na nossa vida. Né? Tudo isso significa mudança. Cada ciclo nasceu, a gente passa por um ciclo enorme de mudanças. Né? Desde uma criança sendo introduzida à leitura da palavra de Deus, né? E fazendo essa aula,
eu me lembrei de uma irmã, de uma igreja co-irmã, que ela disse que ela foi evangelizada pela sua avó, que não sabia ler, né? E engraçado que quando a avó chegava na casa dela, ou ela ia na casa da avó brincar com suas primas, a avó pegava a Bíblia e pedia que ela lesse os textos que o pastor dizia. Livro tal. Como ela não sabia ler, alguém anotava e dava para ela, ou ela ali entre seus garranchos conseguia anotar e fazer com que a sua netinha lesse. Irmãos, o resultado dessa mutação na sua infância resulta numa mulher serva de Deus. Nós não podemos menosprezar isso. Então, Mark Dever ele vai falar isso, que nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Tudo isso são mudanças. Né? Aprendemos coisas que não sabíamos e esquecemos de coisas que sabíamos. Isso faz parte do ciclo da vida. Né? As circunstâncias nos afetam, irmãos. E às vezes para o bem e outras vezes para o mal. E interessante que esse terceiro ponto que ele menciona no livro, né? Lá na página 27 e 28, a gente entrou num diálogo muito bacana sobre as circunstâncias. E muitas vezes as pessoas elas se permitem serem definidas e guiadas pelas circunstâncias que elas passam. E não é assim. O nosso olhar sobre as circunstâncias que nós passamos tem que ser com uma cosmovisão bíblica, com um olhar lá na frente, e se perguntar, o processo que eu passo hoje, ele quer me mostrar algo lá na frente. Ele quer me preparar hoje para algo maior. E muitas vezes as circunstâncias e os problemas e as dificuldades que nós passamos, nós saímos melhor. E isso muitas vezes você vai entender quando você encontra uma pessoa que passou a mesma coisa que você. Aí você assim, rapaz, eu passei por isso. Eu sei qual é o caminho. E aí você vai se relacionar com essa pessoa, vai levá-la até Jesus, vai falar de Jesus para essa pessoa. Você vai chamar essa pessoa a se arrepender dos seus erros. Nós temos que ser esse João Batista, né? Chamar as pessoas a se arrependerem dos seus erros, porque as pessoas sabem que estão errando. Essas pessoas elas têm a imagem e semelhança de Deus na sua formação interior, maculada, corrompida, manchada, né? Mas tem, irmãos, porque é politicamente correto que as pessoas do mundo falar em nome de Deus, fazer o sinal da cruz, né? Dizer que Deus existe, mas essas pessoas não o conhecem, né? E isso é muito interessante. E aí ele cita esse texto de 1 Pedro, capítulo 4, verso 4, ele diz, eles acham estranho que vocês não se lancem com eles nas mesmas torrentes de imoralidade. E por isso os insultam, né? Em outra versão vai dizer, e eles se surpreendem quando não vos ajuntais a eles no mesmo fluxo de devassidão e vos defamam. Não. Então perceba que se relacionar com as pessoas que não conhecem Jesus não é você participar das suas torrentes ou dos seus fluxos de moralidade e devassidão. Não é isso, não é se assentar na roda dos escarnecedores e dizer assim, Deus vai me usar aqui, eu vou para o pagodão, estou lá escarnecendo. Não, não é isso. A relação que você estabelece com essas pessoas é que você, através dessa relação, você vai comunicar os atributos que Deus nos comunicou. Lembra? Bondade, amor, justiça, longanimidade, paciência, né? E essa relação nutrida por esses atributos comunicáveis do nosso Senhor, irmão, vai impactar a vida das pessoas. Vai impactar a vida das pessoas. E aí ele também fala sobre Paulo, né? Paulo, ele nos exorta a não nos amoldarmos ao esquema deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente, lá em Romanos, capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Eu quero e faço questão que você abra aí a sua Bíblia, né? Vou abrir aqui a minha Bíblia em Romanos, capítulo 12. Irmãos, ele diz aí, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. É assim, Paulo ele está prostrado, dizendo assim, irmãos, o nosso Deus entregou o seu próprio Filho. Ele agradou moer o seu próprio Filho, derramando sobre ele uma taça que nós não suportaremos. E
rogar aos irmãos por essas misericórdias é lembrar aos irmãos todos os benefícios que o Senhor fez por nós. Por isso que ele roga pelas misericórdias. Em Lamentações 3:23 vai dizer que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Paulo está dizendo assim, ó, nós deveríamos ser consumidos, mas as suas misericórdias nos alcançou, a sua graça nos resgatou, né? Nós somos o reflexo da nossa mentalidade, irmãos, e se a nossa mentalidade não for em Cristo, renovada em Cristo, transformada em Cristo, nós nunca iremos influenciar essas pessoas, levando-as a conhecer Jesus. É impossível. E nós precisamos compreender isso, irmãos. As Escrituras são claras e a gente vê a cada dia que passa as igrejas minguando e as pessoas estão inventando cultos, colocando ministérios, denomina-se culto do nome do ministério. Irmãos, culto é de celebração ao nosso Senhor Jesus por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Se o departamento A ou B, o ministério A ou B dirige, amém. É o ínfimo, é um nomezinho ali no pé do rodapé. Mas o culto tem que ser de celebração, é um culto racional. E aí Paulo segue, que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto, ele é espiritual, mas ele é racional. Não é? Não é uma coisa irracional que você vai e vê um mover que você não entende nada. O cara diz um texto, o pregador diz um texto, foge do texto, se perde no meio do caminho, não tem mais como voltar e começa a dar as profetadas. E aí o emocionalismo, a mistura, o jogo de marketing dentro desse momento tão frenético, tão bom, as pessoas levantam a sua mão e dizem, não, hoje eu quero. E assim, me desculpe se você pensa e crê dessa forma, mas não é dessa forma que as Escrituras nos mostram, né? Nos mostram que o dunamis, o poder que veio do alto para revestir o seu povo, foi com a finalidade de comunicar as suas verdades, o Evangelho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aí ele cita muito bem isso, né? E ele vai mostrar esse homem aí, que eu perguntei aos irmãos, quem é esse barbudo bonitão aí, né? Eu pensei que alguém ia dizer assim, é Pedro, né? A gente tem várias figuras, fotos desse ícone, né, da teologia, que é Agostinho de Hipona. Eu peguei essa daí e falei, rapaz, lá estava denominado que é ele, né? Eu não o conheci, mas aí a gente vê que Mark Dever, ele fala que Agostinho, né, um pastor africano aí do 5º século, ele descreve esse conflito espiritual que nós estamos aí envolvidos como um embate entre duas cidades. E ele cita a cidade do homem e a cidade de Deus. Né? A cidade do homem e a cidade de Deus. E essas cidades, irmãos, elas desejam nos recrutar para servi-las. A realidade subjacente aqui é que os seres humanos podem ser modificados tanto de forma positiva quanto de negativa. E aí, eu, com essa ilustração, mostrei para os irmãos, né? Os irmãos, o que vocês entenderam até agora? E sobre esse pensamento que Agostinho traz, que nós estamos sendo recrutados entre essas duas cidades. E foi muito bacana, né, a percepção dos irmãos. E o resultado disso é que podemos ser modificados, tanto de forma positiva quanto negativa. E é interessante você, mas pastor, mesmo a gente sendo recrutado pela cidade de Deus, a gente pode ser modificado de forma negativa? Diz, pode, irmão. Pode. Infelizmente, o que você vê são textos sendo lidos nas igrejas, aplicados de forma errada, faladas em contextos errados, né? Pessoas escravizando outros irmãos por causa do dízimo, não conhecem, não estudam, e aí fica chamando os irmãos de ladrão, fica subjugando os irmãos, muitos subscrevem as suas salvações, né? A salvação do irmão, porque acha que está nas obras. Então, assim, a gente vê também relatos do nosso Senhor Jesus, lá em Mateus 16, eu estou aqui abrindo a minha Bíblia, Mateus 16, a gente vai ver aí uma fala interessante de Jesus, não sei se é Marcos, acho que é Marcos, acho que Marcos fica mais interessante. Marcos, capítulo 8, deixa eu ver aqui, 8, 9, 8, deixa eu ver se é no 8.
8, deixa eu ver. Capítulo 8. Deixa eu ver aqui, Mateus. Os discípulos, então Jesus se despediu. Deixa eu ver aqui, a confissão de Pedro. Ali no capítulo 16, do verso 13 ao diante, né? Você vai ver o relato de Jesus com seus discípulos, encaminhando os seus discípulos a Cesareia de Filipe, e Jesus tem esse diálogo com eles, né? Eu até mencionei esse contexto anteriormente, perguntando quem ele era. Primeiro, quem o povo dizia que ele era, e depois perguntando aos seus discípulos. E aí, você conhece aí o contexto. Por isso que eu digo que mesmo você sendo recrutado pela cidade de Deus, você pode ser modificado de uma forma negativa, se você estiver se alimentando de forma errada. Se você não tiver, irmãos, aberto a estudar a palavra de Deus, e a gente vê as igrejas, muitas delas minguando, né? Diminuindo o número de membresia, muitas pessoas se desigrejando, muitas pessoas indo para essas igrejas super grandes. Eu não tenho nada contra a igreja grande, se está grande, amém. Mas é possível, sim, você ser recrutado para a cidade de Deus e estar sendo modificado de forma negativa. Então, a gente tem que estar atento. Mas foi muito interessante essa colocação de Mark Dever sobre esse pensamento de Agostinho, porque é verdadeiramente um conflito espiritual. Imagine uma pessoa que não conhece Jesus. Essa pessoa está na cidade dos homens, servindo a homens, né? Sendo guiados por demônios. Aí, período de carnaval, as pessoas... para se sentirem amadas, importantes, elas estão colocando uma máscara e tentando ser uma outra pessoa porque elas não têm a sua identidade firmada em Cristo, né? Isso é muito interessante. E aí ele faz a seguinte pergunta: influenciamos e somos influenciados? Não é uma pergunta, ele está afirmando, né? Influenciamos e somos influenciados. Mas nós podemos transformar isso numa pergunta: influenciamos ou somos influenciados? As duas coisas, irmãos. Ora nós influenciamos, ora nós estamos sendo influenciados, porque é inevitável a influência, né? Influenciamos e somos influenciados a levar as pessoas a conhecer Jesus. E aí eu lembrei do meu filho Pedro. Ou não, né, painho? Que ele diz. Ou não, né, painho? E aí no início eu tinha uma raiva. Tanto esse menino diga. Ou não. Mas... talvez a sua influência não esteja levando as pessoas até Jesus. Você já parou para pensar? Que talvez a sua influência, a sua forma de se relacionar no trabalho, a sua forma de se relacionar com seus vizinhos, a sua forma de se relacionar com seus parentes, com seus familiares diretos, não esteja levando as pessoas a conhecer Jesus? É super possível, irmãos. E ele comenta muito bem sobre isso no livro, né? E aí ele traz esse texto, né, que Jesus disse que quando um discípulo é bem treinado, ele será como o seu mestre. E aí ele cita Lucas, capítulo 6, eu também lhe convido aí a... Você não está vendo o meu rosto, mas eu estou aqui folheando a minha amada Bíblia. Lucas 6, verso 40. Lá já no bloco onde ele vai falar sobre o juízo temerário, né, proibindo o juízo temerário, né? Ele diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre, né? Então, nós não estamos acima um dos outros, irmão. Se você quer ser maior do que o seu irmão, você tem que servir a ele, né? E aí, essa imagem aí, ela comunica muito bem isso, né? A nossa imagem tem que refletir Jesus em nossa vida. E aí, o mundo lá fora, muitas vezes querendo ofender aos servos de Deus, e as servas dizem, você quer ser santinho demais. Não, nosso Senhor disse que nós devemos ser santos porque Ele é santo, né? Nós precisamos expressar essa santidade. Lembre-se que é um atributo comunicável do nosso Deus para conosco, que nós devemos
também comunicar essa santidade. Santidade, ser santo, é ser separado desse sistema maligno que há no mundo. Né? Isso não quer dizer que você vai levar para o extremo, então eu sou separado do mundo, então eu não posso me relacionar com um alcoólatra, com uma prostituta. Você pode, irmão, porque você está dentro de um trabalho onde existe várias pessoas que pensam de várias formas. Até as que pensam igual você, como Jesus, tem divergências. Né? Então, nós devemos refletir isso. Então, Lucas ele vai dizer que o discípulo ele não está acima do mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será igual ao seu mestre. Né? Então, uma boa instrução vai fazer com que essas pessoas também sejam mestras em instruir outras pessoas. Tá certo? Na verdade, quero ir um pouco além. Todos, inevitavelmente, seremos influenciados por outras pessoas e assim influenciaremos outras pessoas. Né? Ele vai dizer isso na página 29. E aí, Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, verso 33, vai dizer: as más companhias corrompem os bons costumes. Né? Isso também não quer dizer que você não possa se relacionar com pessoas que têm maus costumes. Agora, você tem que ter prudência e sabedoria para você não estender um relacionamento tão vicioso, que talvez você não controle certas coisas e aí você possa entrar numa cilada. Você não vai botar qualquer pessoa na sua casa. Você não vai botar qualquer pessoa na sua casa e porque você se relaciona com aquele amigo, você vai permitir que no seu aniversário, na sua casa, o seu amigo leve uma caixa de bebida alcoólica. Então, a gente tem que ter. Então, quando você entra num contexto da igreja em Corinto, você vai ver que Paulo, o porquê que Paulo está dizendo isso. Os irmãos estavam em más companhias e essas más companhias estavam influenciando os irmãos de tal maneira que aquilo que é bom, os bons costumes estavam sendo corrompidos. Lembre-se, é inevitável você influenciar e ser influenciado. Então, a influência que você sofre não pode sobrepor a maior influência que nós sofremos e recebemos, que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Não pode. E aí ele vai e pergunta: como você usará a sua influência? Né? E aí esse texto de 1 Pedro, capítulo 2, do 18 ao 19, ele vai nos falar de coisas interessantíssimas. Né? Você vai lá, abre a sua Bíblia, né? Você pode voltar a aula o tempo que quiser. Né? Os irmãos que estavam assistindo ao vivo não têm esse privilégio e vão ter agora, porque eles também vão ter acesso, né? De você voltar. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 18 ao 19, verso 18 ao 20, Pedrão vai dizer assim: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Ou seja, ele está dizendo assim, seja submisso em todo tempo, no temor, temendo, mesmo que o seu patrão seja ruim. Né? Porque isso é grato. Que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Lembra da longanimidade? Né? Verso 20. Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligido e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Né? Veja que interessante essa colocação que Pedro ele começa a falar da vida exemplar do crente. Né? Os deveres que nós temos de prestar serviço às pessoas. Muitas vezes, irmãos, nós somos altamente submissos ao nosso patrão. Nós, quando não vamos trabalhar, nós comunicamos. Nós levamos atestado. Nós choramos, nós dizemos que amamos a empresa, que a empresa é importante. E quando você chega na obra de Deus, é uma relapsidade. Você não vai numa programação da igreja, você nem comunica com os irmãos. Talvez os irmãos estão ali, né, preocupados porque você não apareceu. Mas há uma coisa relapsa. Você não vai, não está nem aí. Eu trabalho, ou eu estou cuidando do meu filho, eu estou cuidando da minha esposa. Não se tem essa submissão, digamos assim, com a sua comunidade. Né?
E Pedro, ele diz, olha, você é um servo, você é um escravo, né? Então você precisa servir o seu patrão, sendo ele bom ou ruim, com um exemplo. Né? O exemplo, irmãos. E aí ele fala aí no capítulo 3, no verso 1, sobre a vida exemplar cristã dos casados. Né? E ele diz, mulheres, sedes vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavras alguma por meio do procedimento da sua esposa, né? Não é que você não deva falar, você, serva de Deus, que o seu marido não é cristão, ou você, servo de Deus, que a sua esposa não é cristã, que você não deva falar, porque a salvação vem pelo ouvir. Mas o seu testemunho, o seu comportamento, a forma como você se relaciona na submissão, quer da esposa para o seu marido, ou do seu marido para a sua esposa, de cuidá-la, amá-la, proteger, dar até a sua vida por ela, é essa relação de Cristo com a igreja. Não é? E com certeza uma mulher nesses tempos aqui, essa mulher não era amordaçada e essa mulher com certeza deve cantarolar hinos de gratidão ao Senhor, devia salmodiar, né? Devia fazer os seus momentos piedosos de oração pela sua família. Então, a gente influencia as pessoas que estão ao nosso redor direto e sofremos influências também dessas pessoas. Né? Como você usará a sua influência? É o exemplo para cada um, e o exemplo para cada um de nós é Jesus Cristo. Por meio do seu sofrimento, ele trouxe cura e vida, né? 1 Pedro capítulo 2, do 21 ao 25, vai tratar sobre isso. Em outras palavras, irmãos, você exercerá influência por meio dos dons e talentos que Deus lhe concedeu quando o criou. Porém, mais que isso, você poderá contar com a influência do Evangelho. Né? E, surpreendentemente, o impacto do Evangelho na vida das pessoas não acontece apenas por meio de seus pontos fortes, mas também por meio de sua fraqueza. Então, as pessoas, elas não entendem aquilo que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, verso 7, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, nos guarda a mente e o nosso coração em seu Filho amado Jesus Cristo. As pessoas não entendem. Né? Essa paz que excede todo entendimento é que nós conhecemos a quem nós servimos, nós nos relacionamos com Ele. Então, o Evangelho é a maior e a melhor influência. É lógico que os dons e talentos que Deus lhe dá corroboram para que isso seja um ponto positivo para você estabelecer um relacionamento com essas pessoas. Né? Os seus pontos fortes, não somente eles lhe ajudam, mas você, nos seus momentos de fraqueza, nos seus momentos nas circunstâncias mais adversas, essas pessoas elas vão olhar para você e ver a capacidade resiliente que você tem de lidar com esses sofrimentos. Porque muitas pessoas, irmãos, quando estão no momento de sofrimento, estão blasfemando, estão resmungando, estão chutando o pau da barraca, dizendo que Deus não existe, porque Deus fez isso, porque eu fui para o culto, porque eu sou dirigente, porque eu sou ministro, porque eu sou ministro, porque eu... Por quê? Querendo pôr Deus contra a parede. Isso é infantilidade. Né? E essas pessoas, o mundo observa muito mais quando nós estamos passando por um processo ruim do que quando nós estamos passando por um processo bom. Porque é muito fácil glorificar a Deus quando tudo está bom. Não é? E aí a gente encerra aqui essa nossa segunda aula, né? Respondendo a pergunta de o que significa discipular. Nós vimos aí sobre a inevitabilidade da influência. É inevitável, irmãos, você não influenciar e não ser influenciado. E aí, a pergunta que não quer calar. Como você tem influenciado as pessoas com quem você se relaciona? Como? Pense aí comigo. Como é que você se comporta nos ciclos dos seus familiares? Isso conta muito, irmão. E muitas vezes nós queremos igrejas cheias, queremos números, né? E muitas vezes nós classificamos uma igreja saudável pelo número de membros.
Mas a gente tem feito o quê? A gente faz um culto de festa e a gente chama o ímpio para ir para um lugar que ele não quer ir, onde o espírito maligno não quer que ele esteja naquele lugar. E nós subestimamos o evangelismo relacional. Tá certo? O evangelismo relacional é muito mais eficaz do que muitas coisas que nós estamos fazendo, muitas coisas que nós estamos enxertando nos cultos. Né? Muitas coisas. Eu não estou dizendo aqui que a gente não pode comemorar e fazer festa, não é isso. Mas nós devemos repensar de que forma nós estamos influenciando as pessoas ao ponto de levá-las até Jesus. Que Deus abençoe a sua vida no nome amado de Jesus Cristo. E até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.